Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-IFMG na parte de Ciências Humanas. Meu nome é Douglas Biagio Puglia e eu sou um dos professores de História que vai trabalhar com vocês alguns conteúdos. E hoje, na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre administração e América Portuguesa. Ou seja, nós vamos analisar aí a chegada dos portugueses e quais foram algumas medidas, tanto na parte econômica quanto na parte administrativa, relativos a esses primeiros momentos da exploração colonial. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: qual é o principal intuito dos portugueses? A ideia é, quando eles chegaram aqui ao Brasil, era buscar encontrar algum tipo de metal precioso. O primeiro grande objetivo, primeira perspectiva deles era encontrar metais preciosos. Até porque, vamos dizer assim, a grande concorrente dessa época de Portugal, que era a Espanha, já havia encontrado minas de prata nas suas possessões. Então, Portugal pensou que teria essa mesma facilidade ou essa mesma sorte. Acontece que, ao chegar ao Brasil, num primeiro momento não se encontram metais preciosos, certo? Você não vai achar isso daí, a questão do ouro nas Minas Gerais, ela vai ocorrer só no finalzinho do século XVII. Bem, dito isso, pensou-se como nós vamos explorar, qual vai ser a saída. E o primeiro produto que foi explorado pelos portugueses foi o pau-brasil. O pau-brasil, que ele tinha principalmente duas grandes funcionalidades, A sua madeira ela é de uma cor avermelhada muito forte e através dela então conseguia-se fazer material para tingir tecido, Então conseguiria fazer como se fossem tintas vermelhas para tingir tecido, e também era uma madeira muito boa para a construção de navios. Então a ideia dessa exploração do pau-brasil, nesse primeiro momento, se deu por conta disso. E verdade seja dita, foi meio que um improviso. Por que eu estou falando de improviso? A verdade é que, quando Portugal chega e ele não encontra os metais preciosos, ele não dá tanta atenção para o Brasil assim. Então, ficam 30 anos nessa parte que seria da exploração do pau-brasil, aonde o governo português não deu tanta atenção assim à sua possessão nas Américas. O que vai fazer com que isso mude? A partir do momento que outros países europeus começam, vamos dizer que, ter um olhar de cobiça em relação às possessões portuguesas. Destaque nesse sentido a própria França, que chegou a invadir uma região do Brasil. Então, com, vamos dizer assim, medo de perder essas possessões, devido ao interesse de outros países, Portugal, a partir de 1530, começa de fato a colonizar o Brasil. E então, dentro dessa colonização, a primeira questão a ser colocada vai ser o açúcar. O açúcar vai ser, de fato, o primeiro grande produto a ser explorado aqui no Brasil. Tá, mas por que o açúcar? Por que a gente pode chamar dessa a solução açucareira? O açúcar já era um produto que Portugal conhecia a forma de se trabalhar, certo? Ele já tinha plantações de cana-de-açúcar em outras das suas possessões, então já era algo que os portugueses já tinham uma certa familiaridade. Junto a isso, através da cana-de-açúcar, a geração do açúcar em si era um produto que tinha um grande mercado europeu. Então, sabia-se que o fruto dessa produção seria absorvido pelos mercados europeus. E um terceiro ponto é que você vai ter um clima aqui no Brasil favorável para esse tipo de plantio.
né, favorável a esse tipo de cultura. Então, chega-se, né, à conclusão do que seria essa solução açucareira. Bem, então, como nós não temos metais preciosos, pelo menos não nesse primeiro momento, e, ao mesmo tempo, nós temos que colonizar essa área de forma que outros países não nos tomem as terras, então, vamos dizer que a solução açucareira ela se encaixa bem aos propósitos portugueses, né, aí de meados do século XVI. Para isso, então, vão ser feitas no primeiro momento as chamadas capitanias hereditárias, que foi a divisão do território que pertencia a Portugal em 15 grandes fatias de terra, certo? E depois a doação dessas capitanias hereditárias para aqueles que seriam os responsáveis pela colonização, plantio da cana-de-açúcar, enfim, seriam os representantes portugueses na América Portuguesa. Mas a verdade é que o sistema de capitanias hereditárias não funcionou muito bem. Esse modelo de governo mais descentralizado, vamos dizer assim, não ocorreu muito bem. E depois, Portugal, então, vai partir para a criação, né, do governo geral, que a primeira capital brasileira foi na cidade de Salvador, aonde se instalou esse primeiro governo geral do Brasil, certo? E também vão ser criadas as câmaras municipais e a doação de sesmarias, que também eram porções de terra para as pessoas cultivarem. Claro, havia uma relação de troca, mas enfim, a presença mais forte através do governo geral, vamos dizer assim, dos interesses da coroa portuguesa, foi fundamental para o desenvolvimento, né, da cultura e da produção do açúcar, né, que se dava, né, através dos grandes engenhos de açúcar. Então você vai ter o grande proprietário de terra nessa época, vai ter o seu engenho de açúcar, através dele ele vai fazer quase todo o processo que depois vai ser levado o produto final até a Europa para a comercialização, ok? E o terceiro ponto, que aí vai mudar muito o interesse da coroa portuguesa em relação ao Brasil, vai ser sobre a descoberta do ouro nas Minas Gerais. No final do século XVII, vai se descobrir as primeiras minas de ouro, né? Os bandeirantes vão descobrir as primeiras minas de ouro, e a partir disso vai haver uma grande febre, uma grande corrida pelo ouro aqui no Brasil. Obviamente que a coroa portuguesa vai se interessar enormemente e já vai começar todo um processo de exploração do ouro, que vai durar aí boa parte, né, do século XVIII. Quando eu falo em boa parte do século XVIII, não significa que a exploração do ouro começa e acaba no século XVIII. Mas o auge, o período mais produtivo de ouro na América Portuguesa foi justamente durante o século XVIII. E uma coisa que os portugueses perceberam há que se ter um novo modelo de administração e de supervisão para esse produto. O modelo que foi feito para o açúcar não caberia nas minas. Afinal de contas, o contrabando do ouro, todas e quaisquer forma possível para fugir dos pesados impostos que a coroa portuguesa impunha, né, para a produção de ouro, seria utilizado. Então, claramente se percebeu que havia necessidade de um olhar mais atento, de uma fiscalização mais dura e mais rígida nas regiões produtoras de ouro. E é o que nós vamos perceber. Então vai ser instituído a questão da doação, né, de datas, que seriam, né, as faixas que as pessoas teriam direito para explorar o ouro, fazer a mineração do ouro, que vai ser tanto o ouro de aluvião, aquele, né, pego através de bateias, quanto depois vai ter a própria exploração de minas de ouro em si. E todo o ouro, toda a produção de ouro, 1
quinto dessa produção deveria ser dado para a coroa portuguesa, era o imposto. Então, se alguém minerasse 1 quilo de ouro, 200 gramas desse ouro deveria ser dado à coroa portuguesa. E por mais que a fiscalização fosse forte e rígida, ainda havia muito contrabando desse ouro. Daí que se criam as casas de fundição, que foram importantes órgãos da coroa portuguesa, e somente o ouro, que aí começou a chamar de ouro quintado, é que poderia circular. O que significa isso? Alguém minerou o ouro, ele deveria levar essa casa de fundição. Nessa casa de fundição já se retiraria 1/5 que pertenceria à coroa portuguesa, e depois eram devolvidos lingotes de ouro, né, já com o selo real, ou seja, o que poderia circular na colônia, ali na região, sem problema nenhum. Então, o que nós podemos perceber é que criou-se todo um modelo de exploração diferente para o ouro. Da mesma forma que, através desse ouro, também se desenvolveu toda uma sociedade diferente. Se o açúcar é um mundo totalmente rural, o ouro já vai ter na questão do urbano, a questão do comércio, muitas das suas características. E o próprio desenvolvimento cultural, né? Quando você vê as igrejas, o chamado barroco mineiro, que foi desenvolvido nesse período. Apenas para a gente concluir, é interessante lembrar que todos esses lugares vão utilizar a mão de obra em sua ampla maioria escrava, né? Então você vai ter mão de obra indígena para a exploração do pau-brasil, que foi feita através de escambo, mas é muito importante dizer que houve uma escravização de muitos povos indígenas no Brasil durante todo o período colonial. Depois você já vai ter a presença do africano escravizado, que vai ser o trabalhador principal das colheitas de cana de açúcar, né, da cultura da cana de açúcar. E também vai ser a principal mão de obra na questão da mineração do ouro do Brasil. Ok? Mas de qualquer maneira nós vamos ter outro capítulo que vai aprofundar um pouco mais sobre essa questão da mão de obra escrava que foi utilizada aqui no Brasil. Bem, vamos fechando nossa aula então. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.